Olá, pessoal! Aqui é a professora Dariane Gomes e agora nós vamos começar a conversar sobre as medidas gerais de profilaxia. Bom, pessoal, nas aulas anteriores nós vimos detalhadamente os elos da cadeia epidemiológica. Pois bem, agora que a gente sabe como funciona exatamente cada um desses elos, nós podemos aplicar as medidas gerais de profilaxia para impedir que essa doença se propague. Lembrando que profilaxia é uma palavra que vocês já estão bem habituados e significa prevenção. Então, profilaxia nada mais é do que um conjunto de medidas que a gente aplica para interromper algum dos elos da cadeia epidemiológica, algum dos elos da cadeia de transmissão de uma doença específica. E, além disso, independente da fase em que a história natural dessa doença em questão, né, que a gente estiver abordando, independente da fase em que estiver, a gente consegue instalar medidas profiláticas, medidas aí para impedir a instalação dessa doença em novos hospedeiros. Em relação às medidas profiláticas, elas podem ser adotadas em 3 níveis. O primeiro deles é a prevenção. Prevenção consiste em evitar que a doença ocorra na população, evitar que a doença apareça na população. O segundo nível é o controle. Então, essa população já tem a doença, eu quero reduzir a frequência dessa doença na população, reduzir a prevalência da doença na população. E o último nível de prevenção é a erradicação, que consiste em eliminar por completo a doença de uma determinada região. Lembrando até que quando a gente consegue erradicar, a gente pode retirar as medidas profiláticas, uma vez que a doença foi erradicada. Então, se eu erradicar por completo uma doença, eu posso, por exemplo, suspender a vacinação para essa doença após um tempo que ela tenha sido erradicada. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o processo de decisão. Mas processo de decidir o quê? O processo de decisão de quais medidas profiláticas a gente vai adotar. Isso depende de uma série de fatores. Primeiro, a gente tem que analisar várias coisas e aí sim a gente escolhe uma medida profilática. Então, veja, inicialmente eu preciso pensar se nós temos recursos humanos e financeiros suficientes para pôr uma determinada medida profilática em ação. Então, por exemplo, se surgiu uma doença nova, que medidas profiláticas nós vamos adotar? Nós vamos vacinar 100% da população para essa nova doença e nós vamos vacinar nas residências das pessoas. Calma, eu preciso de muito recurso humano envolvido para levar todas essas vacinas até as residências e eu preciso de muito recurso financeiro para isso. Então, é uma medida viável? Sim, não? É uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Segundo, a disponibilidade de procedimento diagnóstico para essa doença e se esse procedimento de diagnóstico é execuível, ou seja, executável e é confiável. Tudo bem. Vamos pensar que eu preciso fazer um levantamento epidemiológico para saber qual a porcentagem da população tem uma doença X. Mas a única forma existente até o momento de diagnosticar essa doença X é por isolamento viral. Isso é viável? Não, é uma fortuna. Não é algo que a gente faz como rotina clínica cotidiana. Normalmente, isolamento viral a gente só usa em pesquisa. Então, não é execuível isso. Nós temos os insumos necessários para fazer o diagnóstico dessa doença? Ou, no caso, a gente pode não estar fazendo mais o diagnóstico, mas para a gente aplicar uma determinada medida profilática? É uma outra pergunta que a gente tem que levar em consideração na hora do processo de decisão.
Bom, eu preciso conhecer as características do agente etiológico, eu preciso conhecer a cadeia epidemiológica, cada um dos elos da cadeia epidemiológica desse agente. Eu tenho informações sobre a prevalência dessa doença na população? Sobre a dispersão dessa doença na população? Se sim, eu vou levar em consideração esses dados para o meu processo de decisão. Eu preciso de informações do perfil do sistema ecológico. Então, por exemplo, eu posso virar para vocês e falar assim: nós temos o rato e o rato é um reservatório, os roedores, de modo geral, são reservatórios para leptospirose. Tudo bem, vamos eliminar os ratos, vamos eutanasiar todos os roedores que nós encontrarmos. Isso vai afetar a ecologia? Vai afetar o sistema ecológico? Com certeza, então não é algo que eu possa aplicar. Preciso levar em consideração a relação custo-benefício das medidas que eu estou adotando. A medida que eu estou adotando apresenta risco para a espécie humana? Ou o inverso, se a doença apresenta risco para a espécie humana, e é um risco envolvendo o óbito, nesse caso, a gente precisa investir mais nas medidas de profilaxia. Então, mesmo que o meu custo seja elevado, talvez seja interessante arriscar. Então, todo esse processo de decisão, tudo isso que nós acabamos de levar em consideração, é utilizado para escolher quais medidas profiláticas que nós vamos adotar para uma determinada doença. Lembrando que a gente pode adotar medidas profiláticas contra cada um dos elos da cadeia epidemiológica. Então, vejam, desde o agente causador, o reservatório desse agente, a porta de saída, transmissão e a porta de entrada no hospedeiro suscetível, cada um desses elos, eles apresentam medidas que podem ser contempladas na hora de se prevenir a transmissão dessa doença. Então, pessoal, as nossas primeiras medidas profiláticas, elas são em relação às fontes de infecção. Então, nós vamos agir sobre as fontes de infecção, que nada mais são do que os reservatórios, para limitar, reduzir a capacidade desses reservatórios, dessas fontes de infecção, de transmitirem esse agente. Então, a gente pode aplicar aí diversas medidas, como, por exemplo, reduzir a mobilidade dessas fontes de infecção, restringir essas fontes numa determinada área geográfica, para poder limitar a transmissão desse agente. Primeiro passo, então, é a gente identificar quem são as fontes de infecção. E isso nada mais é do que eu diagnosticar quem são os reservatórios. Eu preciso diagnosticar os indivíduos que estão acometidos por essa doença, que são aí capazes de transmitir essa doença. Quanto mais cedo for realizada essa ação, mais rápido eu consigo tomar outras medidas e impedir que a doença se espalhe. Se esse diagnóstico, se ele for tardio, a eficácia da profilaxia vai ficar diminuída porque a doença já se espalhou. Só que a identificação, ela tem alguns problemas, pessoal, a identificação das fontes de infecção. Porque vocês concordam comigo que nem sempre a fonte de infecção vai ser aquele indivíduo que está manifestando sintomas? Dependendo da doença, a maioria das fontes de infecção são portadores, que são aqueles indivíduos que não estão manifestando sintomatologia, mas que são perfeitamente hábeis a transmitir a doença. Lembrando que a gente tem vários tipos de portador, eu tenho o portador que está em período de incubação, eu tenho o portador que está convalescente, e eu tenho aquele portador que simplesmente é assintomático, ele realmente não manifesta sintomas. Mas vejam, se esse indivíduo não está manifestando sintomas, como eu vou desconfiar que ele é uma fonte de infecção? Para eu encontrar esse indivíduo, o que eu teria que fazer seria testar
todos os animais do rebanho ou todas as pessoas de uma determinada comunidade. E para isso, vocês concordam comigo que acaba ficando oneroso, acaba ficando caro? Então, é por isso que é um pouco difícil para a gente identificar todas as fontes de infecção para uma determinada doença. Uma outra medida tomada em relação às fontes de infecção é a notificação. A notificação consiste em comunicar à autoridade sanitária, então o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, o número de casos, ou melhor, cada um dos casos que está acontecendo para essa doença. Então, por que isso é importante? Porque a autoridade sanitária ela vai ter uma noção de como que a doença está se comportando, a velocidade na qual a doença está se espalhando, e a partir daí ela consegue adotar medidas de contenção para essa doença. Temos também o isolamento. Bom, o isolamento vocês já estão vivendo na pele isso, por conta aí das medidas do corona, né? A gente está vivendo um período de isolamento. E para que serve o isolamento? O isolamento ele é aplicado a diversas doenças e ele serve para que a fonte de infecção não chegue até novos hospedeiros. Então, esse é o objetivo do isolamento. Então, você bloqueia a transmissão para que o agente não chegue a novos hospedeiros suscetíveis. Então, por exemplo, se você tem você tem 5 cães na sua casa e um está com leptospirose, você precisa isolar esse cão, porque ele é fonte de infecção para os outros 4 e inclusive para você. Então, a gente pode aplicar o isolamento a diversas doenças. Se você tem vacas com papilomatose no seu rebanho, você isola essas vacas e tenta realizar o tratamento nelas, para que elas não sejam fontes de infecção para o restante das vacas do seu rebanho. E assim por diante. E quais são as diferenças do isolamento entre uma espécie e outra? Primeiramente, o isolamento ele pode ser aplicado a humanos. Os humanos eles podem ficar isolados em hospitais, e isso se aplica apenas a hospitais que têm leitos especiais para isso. Normalmente, são pacientes com doenças aí de alta taxa de letalidade e eles ficam e com alta transmissibilidade, e esses pacientes ficam nesses leitos especiais. Mas os humanos também podem ficar em isolamento domiciliar, que é o que nós estamos vivendo no momento, então não exige aí mais explicações. Os animais, eles também podem ficar em isolamento. E esse isolamento funciona de forma similar ao isolamento humano, quando eu estou me referindo a animais de estimação. Então, esses animais podem ficar em isolamento na própria residência deles, no próprio domicílio, em clínicas veterinárias. Normalmente, eles ficam em isolamentos no modo de internação, né? Ficam internados e lá eles vão estar recebendo tratamento também. Podem também ficar em isolamento nos centros de controle de zoonoses. Lembrando que muitas vezes eles estão transmitindo doenças não somente para os contactantes animais, mas também para os contactantes humanos. E a gente tem um terceiro tipo de isolamento, referindo-se aos animais, que são os animais utilizados para exploração econômica, os animais de produção. Nesse caso, o isolamento acaba sendo aplicado a lotes inteiros, que ficam isolados do restante do rebanho, né, ou do restante dos animais de produção. Normalmente, isola-se lotes de animais que estejam apresentando alguma sintomatologia e que, portanto, precisam ficar isolados para não transmitir essa doença para o restante do rebanho.
Até o momento, nós nos referimos ao isolamento levando em consideração o indivíduo humano, animal doméstico e animal de produção. Agora, nós vamos classificar o isolamento de acordo com a quantidade de indivíduos envolvidos. Inicialmente, nós temos o isolamento individual. O que é o isolamento individual? É restringir o contato da fonte de infecção com os contactantes. Pode ser os animais do rebanho, os outros animais da residência, os humanos que vivem na residência. Enfim, o indivíduo acometido pela doença, seja humano ou animal, deve ficar isolado, separado dos outros indivíduos que vivem naquele ambiente, seja uma residência ou uma propriedade. Nós temos o isolamento em grupo. O isolamento em grupo consiste em isolar um lote dentro de uma propriedade, para que esse lote, que normalmente é o que está apresentando sintomatologia, não transmita a doença para o restante do rebanho. E nós ainda temos a interdição ou cordão sanitário. A interdição nada mais é, como o próprio nome diz, significa interditar uma propriedade para que nenhum animal entre, nenhum animal saia, nenhum objeto entre, nenhum objeto saia dessa propriedade, até que as autoridades liberem ela, considerem essa propriedade como apta a ter novamente movimentação de animais, de pessoas e de objetos. Uma outra forma de nós agirmos sobre a fonte de infecção é através do tratamento. Vocês concordam comigo que se eu tenho um grupo de indivíduos infectados e eu tenho tratamento para a doença que eles virão apresentar, uma vez que eu tratei e eliminei esses agentes, esses indivíduos param de ser fonte de infecção. Mas existem alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção. O primeiro deles é que para muitas doenças não existe tratamento. Para muitos agentes não existe tratamento. Para a doença em si, que é o conjunto de sintomas, muitas vezes existe tratamento, né? Para o agente é que não tem. Existem algumas doenças nas quais o tratamento reduz o período de transmissibilidade dessa doença. Vejam bem, se eu estiver falando de leptospirose, o indivíduo que adquiriu a leptospirose, apresentou a doença, se recuperou dessa doença, ele permanece transmitindo leptospira por um período aí variável, mas que pode ir até 90 dias após a recuperação desse animal ou desse humano. Quando eu trato esse indivíduo, esse período de transmissibilidade reduz e muito. Se eu estiver falando de verminoses, muitas vezes a gente institui o tratamento, que é a vermifugação, antes mesmo desse rebanho vir a apresentar sintomatologia mais grave. Por que nós fazemos isso? Nós chamamos isso de vermifugação estratégica. Nós fazemos isso não apenas para controlar a carga parasitária no animal, mas para controlar a contaminação ambiental, que vai fazer com que esses animais se reinfectem num período futuro, né? Num tempo futuro eles vão se reinfectar. Então, quanto mais a gente controla a contaminação ambiental, menos animais doentes nós teremos depois e, consequentemente, menos prejuízos para o produtor. Existem outros casos em que o tratamento não é aplicado porque, embora o animal apresente recuperação dos sintomas, ele vai se transformar num portador, um portador convalescente depois do tratamento. Então, esse tratamento não é aplicado porque esse animal continua sendo fonte de infecção, mesmo não estando mais apresentando os sintomas. Uma quinta medida aplicada à fonte de infecção é o sacrifício, também chamado de rifle sanitário ou abate sanitário. Isso consiste, na verdade, em abater as fontes de infecção de uma determinada doença com o objetivo de proteger o restante da população,
população animal ou mesmo população humana. Bom, para isso, é uma medida assim que acaba gerando bastante polêmica. Ela precisa ser economicamente justificável, dependendo da doença que nós estivermos falando. Esse abate acaba se estendendo a todo o rebanho, então o prejuízo é bastante grande. Isso essa imagem nos lembra muito aí febre aftosa, né? Bovinos sendo abatidos aos lotes para conter um surto de febre aftosa e, consequentemente, reduzir os embargos econômicos sofridos pelo país. E por trás ainda do abate sanitário, existe toda uma legislação que dê respaldo para isso. É necessária autorização do proprietário, muitas das vezes, algumas vezes acaba envolvendo indenização. Então, para saber esses detalhes, a gente precisa estudar a legislação envolvendo cada doença. E nela, então, tem informações de como será o procedimento, se haverá indenização ou não, se é necessário o proprietário autorizar ou não. As nossas normas de defesa sanitária, elas exigem sacrifício de animais na ocorrência dessas doenças. Mormo, que é uma doença que acomete equinos e é uma zoonose. Raiva, principalmente raiva urbana, né, que acomete cães e é também uma zoonose. Pseudorraiva, tuberculose em bovinos, pulorose em aves, peste suína, febre aftosa nos bovinos, que é a primeira que vem à nossa mente quando nós falamos sobre abate sanitário, brucelose também nos bovinos e outras doenças. E ainda, a nossa legislação, ela prevê o sacrifício, a eutanásia ou o abate sanitário de animais que apresentem doenças exóticas, como, por exemplo, a peste bovina ou a peste suína africana. Existem alguns fatores que limitam esse procedimento profilático, que é a eutanásia ou o abate sanitário dos animais. O primeiro fator limitante é a disponibilidade de meios de diagnóstico. Então, vejam, como eu vou eutanasiar uma fonte de infecção se eu não consigo identificar quem é fonte de infecção, ou seja, quais animais estão infectados. Por conta disso, em algumas doenças, são eutanasiados somente aqueles animais que são doentes típicos, que estão apresentando uma sintomatologia clássica, ou aqueles animais que, porventura, venham a ser diagnosticados em testes imunológicos, como, por exemplo, leishmaniose. Então, existem muitos animais que certamente são positivos e não foram identificados, mas aqueles que tiverem aí o desprazer de cair em um teste sorológico, né, sendo positivo, esses animais, eles serão eutanasiados. Um segundo fator limitante é a espécie do hospedeiro. Por exemplo, na espécie humana, nós não aplicamos essa medida de eutanásia, em hipótese alguma. Por mais que a doença que esse paciente tenha seja uma doença com alto grau de disseminação ou com alta taxa de letalidade. Em relação às espécies silvestres, também não se é aplicada essa medida por dois motivos. Primeiro, porque pode implicar em um desequilíbrio ecológico, e segundo, porque existem leis que protegem essas espécies. Em relação a animais de estimação, é necessário levar em consideração que existe aí uma relação afetiva entre o tutor e esses animais. Muitas vezes o tutor considera, inclusive, esse animal como seu filho ou como um outro membro da família. Então, por conta disso, é bastante polêmico quando a gente fala de eutanásia em animais de companhia,
Então, é necessário que haja legislação específica, somente para algumas doenças isso é aplicado, como, por exemplo, nos casos de raiva, de leishmaniose ou até mesmo de doença de Chagas, que é menos comum. Quando nós falamos de rebanho, duas coisas precisam ser levadas em consideração. A primeira delas é se a doença presente nesse rebanho oferece risco para a população humana. Primeiro, essa doença é uma zoonose? Se sim, leva-se em consideração, então, a eutanásia desses animais. A segunda coisa que tem que ser levada em consideração é se essa doença é uma ameaça para os demais rebanhos do país, como, por exemplo, a febre aftosa. Ameaça à população humana, vocês podem considerar brucelose, tuberculose. Bom, uma outra coisa que é levada em consideração existe a possibilidade de reposição desses animais? É possível reconstituir esse rebanho? Então, por exemplo, quando eu falei para vocês de brucelose e tuberculose, no momento, a adesão ao Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, essa adesão, no momento, é voluntária. Então, um produtor, ele só entra num programa desse se ele tiver condições de descartar esses animais positivos. Agora, pensem num pequeno produtor que tem 8 vacas e 7 são positivas. Ele praticamente irá extinguir o rebanho dele. Ele tem condições de repor esses animais? Se ele não tem, provavelmente ele não vai aderir a esse programa nacional, que no momento é voluntário. Então, algumas coisas nós temos que levar em consideração, porque esses animais são para exploração econômica e, consequentemente, alguns produtores podem vir a falir se isso não for considerado. Quando falamos de roedores, pessoal, não se realiza um levantamento diagnóstico prévio neles. Esses animais, eles são abatidos mesmo, porque eles são transmissores aí de uma grande quantidade de doenças. Então, as medidas são globalizadas contra essas espécies. Uma última característica que é um fator limitante à aplicação aí da eutanásia ou abate sanitário está relacionada às características do agente etiológico. Vejam, é difícil nós falarmos em utilizar sacrifício como medida preventiva quando, por exemplo, eu estou falando de uma bactéria esporulada, que entra em contato com o ar, produz esporos e dissemina esses esporos por todo o ambiente. Então, nesse caso, não adianta simplesmente a gente descartar as fontes de infecção de origem animal. Ou, por exemplo, a gente querer eutanasiar animais que têm agentes que são transmitidos por vetores, né? Tem agentes que têm reservatórios silvestres, porque a gente não vai conseguir erradicar essa doença simplesmente causando o óbito de uma espécie animal apenas. Pessoal, e quais são os métodos que podem ser utilizados aí como sacrifício, eutanásia, abate? Bom, existem diversos métodos, mas algumas coisas nós temos que levar em consideração. Primeiro, é importante que seja evitada a sangria, porque eu posso ter esse agente, né, circulante no sangue desse animal, e aí a gente acaba aumentando a contaminação ambiental. Então, o meu objetivo é diminuir a contaminação ambiental, por isso a gente evita a sangria. Existem outras coisas que podem ser utilizadas, como, por exemplo, soluções injetáveis, pode ser utilizado pistola de insensibilização, que é mesmo utilizada no abate dos abatedouros. Há situações ainda em que são utilizados câmara de gás, mas pela legislação do Conselho Federal de Medicina Veterinária não é mais um método aceitável. Choque elétrico, desde que tenha sido utilizado previamente a insensibilização desse animal, ainda pode ser utilizado.
O importante é que essa eutanásia, esse abate, seja utilizado com o mínimo de sofrimento para o animal. Bom, pessoal, mas não basta simplesmente abater, eutanasiar esses animais. Nós temos que tomar cuidado em relação ao destino dessas carcaças. Por exemplo, as carcaças não podem ser jogadas nem em fontes de água, nem próximo a elas. Porque a gente pode disseminar esse agente que ainda esteja presente na carcaça, ou a gente pode dar origem aí a outras doenças, como por exemplo, botulismo. Uma outra medida é que nós não devemos utilizar essa carcaça como fonte de alimento para outros animais, porque nós estamos infectando esses outros animais. E nem permitir que os animais se aproximem de cadáveres que morreram em situações suspeitas. É muito comum a gente ter isso em relação a alguns animais silvestres e também em relação aos cães que vivem na propriedade. Nós precisamos tentar evitar acesso a insetos e roedores, evitar que eles tenham acesso a essas carcaças, porque eles podem funcionar como vetores mecânicos e disseminar esse agente para outros locais. E ainda, se for realizada a necrópsia, tem que ser tomado o máximo de cuidado para que não haja aí uma disseminação desse agente no ambiente. A necrópsia tem que ser em condições de conter a disseminação dessa doença. Então, nós temos alguns métodos aí de destruição, ou pelo menos de destinação desses cadáveres. O primeiro método é o enterramento, que é o que é utilizado aí, inclusive, para humanos. O enterramento, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. A primeira é o tamanho da profundidade do buraco que é realizado. O recomendado é que a parte mais alta do cadáver fique a uma profundidade de pelo menos 1,5 m do nível do terreno. Também é recomendado que se utilize algumas substâncias, como por exemplo a querosene ou o cal, que além delas desinfetarem esse solo, elas têm um odor forte que evitam aí a atração de animais carnívoros que possam, porventura, tentar desenterrar esses cadáveres. E um outro detalhe é que a gente não deve enterrar próximo a correntes de água, porque pode ocorrer a formação do necrochurume e esse vir a contaminar esse lençol freático. Um segundo método é a incineração ou cremação. A cremação nada mais consiste do que colocar as carcaças de animais em uma vala com material inflamável, e podem ser os mais diversos materiais. Só que temos que tomar cuidado e evitar usar gasolina, porque ela é muito perigosa. Mas normalmente as pessoas acabam utilizando carvão, ou madeira, outros materiais que possam pegar fogo, né? Bom, então, como eu mencionei, o ideal aí é que a gente cave uma vala e que essa vala caiba, né, os restos do cadáver. E esse local precisa ser o mais próximo possível do local onde o animal tenha vindo a óbito. E, pessoal, uma coisa que é extremamente importante é a gente vigiar essas carcaças que estão pegando fogo até que o fogo queime a carcaça por completo. Sabe por quê? Porque até na natureza tem animal que é tentado, né? Então, a gente tem animais, principalmente carnívoros ou aves, que eles podem tentar capturar aí partes do cadáver, mesmo que ainda esteja com uma extremidade pegando fogo, ele pode tentar capturar e esparramar esse cadáver por outros locais. Então, duas coisas podem acontecer. Esses animais silvestres podem se queimar tentando fazer isso, ou ainda eu posso ter fragmentos do cadáver que ainda estejam com um agente viável. Então, quando ele captura esse fragmento e arrasta para um outro lugar, ele está disseminando o agente no ambiente, o que também é ruim para nós. Bom, pessoal, nós temos alguns outros métodos, como por exemplo o cozimento,
que nada mais é do que submeter carcaças à autoclave antes que essas carcaças sejam descartadas. Porque se você autoclavou, você elimina todos os micro-organismos patogênicos que estão presentes nessa carcaça. Isso é muito utilizado em animais de laboratório. Existe o método químico, no qual pode ser utilizado, por exemplo, soluções de hidróxido de sódio, mas é um método que acaba sendo bastante caro. Nós temos um método que é assim, utópico não, mas seria ótimo, digamos assim, no ponto de vista ecológico, é o melhor método que existe, que é a compostagem. Por que que a compostagem é um método ótimo do ponto de vista ecológico? Porque num período de aproximadamente 4 meses, as carcaças que estão nessa compostagem, elas são completamente destruídas, sobra apenas os ossos, e esses ossos podem ser removidos e colocados em uma outra composteira, e nenhum micro-organismo patogênico sobrevive às condições da compostagem quando feita de forma correta. Então, o que sobra disso também pode ser utilizado como adubo. Então, do ponto de vista ecológico, ela é excelente. E ela é feita, a gente pode aplicar para diversas espécies, por exemplo, para aves, mas aqui a gente tem um exemplo com bovinos, para vocês verem que é um animal grande, e ainda assim é possível fazer a compostagem. Para realizar a compostagem, então, são feitas camadas, utilizando-se palha, eventualmente esterco, pode-se utilizar aqui. E a gente usa mais ou menos a mesma quantidade, a mesma altura de palha tem que ser equivalente à altura da carcaça. Observem que aqui a gente tem uma composteira com diversas carcaças, né, com 5 carcaças. E aí, num período de 4 meses, vão sobrar apenas os ossos desses animais e o restante pode ser utilizado, pode ser vendido como adubo. Os ossos podem ser recolhidos e transferidos para uma nova composteira. Claro que existe todo um cuidado que deve ser aplicado a essas composteiras, mas ela é excelente do ponto de vista ecológico. Bom, pessoal, por hoje é só. Quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.